Leitura que serve de base para esta reflexão, retirada da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, que diz: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aqui a leitura da epístola. Que Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a todos nesta reflexão. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu inicio esta reflexão pedindo para que você viaje um pouco no tempo. Tente se colocar um pouco no lugar dos discípulos, das pessoas que haviam convivido com Jesus. Imagine como estava a mente deles na manhã de domingo. Os acontecimentos da última sexta-feira haviam marcado a todos profundamente. Provavelmente ninguém havia conseguido sequer dormir. As cenas que pairavam sobre suas mentes eram de tal modo, tão indeléveis, que talvez muitos estivessem em estado de choque. Preocupação com o futuro, angústia e sentimento de culpa eram apenas alguns dos sentimentos presentes em todos os discípulos. Tudo havia começado na prisão de Jesus, quando muitos dos discípulos fugiram e se esconderam. O que deve ter gerado a culpa, o sentimento de culpa, especialmente em Pedro, que o negou 3 vezes. Sem falar na traição e suicídio de Judas, que deve ter abalado os discípulos terrivelmente. As cenas que eles testemunharam logo depois da prisão de Jesus, ainda que à distância, um julgamento injusto, uma multidão ensandecida pedindo a crucificação de Jesus, líderes religiosos cruéis que articularam tudo de forma maquiavélica para que Jesus fosse crucificado. Depois, as cenas brutais de espancamento, açoite e humilhações sem fim que Jesus teve que sofrer, culminando com sua pregação. O sangue vertendo, os gritos de agonia e dor, as frases proferidas por Jesus na cruz, que marcaram profundamente a mentalidade de todos que acompanharam aqueles tristes momentos. Imagine se alguém aparecesse na manhã de sábado, ou mesmo no domingo bem cedinho, antes ainda das mulheres se dirigirem ao sepulcro de Jesus, e dissesse: não se preocupem em demasia com as coisas que vocês testemunharam nos últimos dias. Não se fixem nos acontecimentos deste mundo. Pensem nas coisas lá do alto. É provável que os discípulos olhassem para essa pessoa com um olhar fulminante e dissessem: você está louco? Veja tudo o que acabamos de passar. Como podemos pensar em coisas do alto ou no futuro? Não há como. Estamos tentando digerir o que aconteceu nas últimas horas. Nem sequer conseguimos dormir. E agora? Agora estamos sem mestre. Estamos sem rumo. Quem dirá para nós o que fazer? Ficamos 3 anos com Jesus e todos os nossos movimentos eram dirigidos por Ele. Agora,
Nem sabemos o que iremos fazer para o jantar. Não sabemos aonde vamos, onde viveremos, porque tudo aquilo que acreditávamos teve fim, foi crucificado com Jesus. Ok, talvez não seja prudente conjecturar tanto acerca do que se passava na mente dos discípulos. Alguém poderia dizer que eu deveria me fixar no texto, mas é o que o texto da epístola para este domingo de Páscoa diz. Colossenses 3:2 diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Falar para pensar nas coisas lá do alto, agora que sabemos que Jesus já ressuscitou, pode ser um pouco menos difícil. Por isso essa tentativa de digressão à mente dos discípulos nas horas em que antecederam a ressurreição de Jesus. Talvez alguém pudesse ainda assim censurar os discípulos. Eles não conviveram com Jesus durante 3 anos? Não testemunharam inúmeros milagres realizados por suas mãos, inclusive ressurreições? Como é que eles não acreditavam que Jesus poderia vencer a morte? Aliás, Jesus havia predito que teria que enfrentar a cruz e que iria ressuscitar. Por que os discípulos estariam tão derrotados assim no sábado e no domingo, antes de saberem que o sepulcro estava vazio? Ora, milagres e pessoas retornando à vida já haviam sido presenciados antes de Jesus também. Basta abrir as páginas do Antigo Testamento que iremos atestar esta realidade. Contudo, alguém retornar à vida sem qualquer intervenção, de forma deliberada e por vontade própria, isso jamais havia ocorrido. Por que ocorreria agora com Jesus? Não há como censurar os discípulos, tudo era muito recente. E, na verdade, naquele momento, eles estavam tão anestesiados pelas cenas de horror e dor testemunhadas há pouco, que provavelmente não tinham cabeça para nada. No entanto, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, vão ao túmulo de Jesus no domingo bem cedo. De modo geral, as mulheres são mais prevenidas e sabem que precisam realizar algo. Elas procuram fazer algo muito comum na época. Era necessário levar óleos aromáticos para perfumar o corpo de Jesus. Transparece, portanto, um pensamento terreno que veio à mente das mulheres. Contudo, este pensamento terreno não duraria muito tempo. Ao chegarem ao túmulo, elas se deparam com a gruta vazia e no lugar do corpo de Jesus encontram um anjo que de imediato aponta o pensamento delas para o alto, dizendo: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Sem querer de maneira alguma contrapor a ordem do anjo, as mulheres saem disparada. Naquele momento em suas mentes havia um misto de surpresa, admiração, medo e alegria. Toda essa convulsão de pensamentos e sensações fizeram com que elas corressem o mais depressa possível para anunciar a novidade aos discípulos. Todavia, antes que elas chegassem ao seu destino final, eis que Jesus aparece diante delas e diz: salve! Elas aproximaram-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Quase como em um passe de mágica, toda dor, aflição, preocupação e incerteza pelo futuro se dissiparam. Não havia mais necessidade de pensar em coisas inferiores aqui da terra, porque o Messias, o Mestre, o Rei da Glória, ressuscitou. Amados no Senhor, não somos diferentes dos discípulos.
Somos tão humanos quanto eles. E também passamos por uma hecatombe de pensamentos diante de acontecimentos inesperados e a incerteza sobre o futuro. Nem precisamos nos esforçar muito para constatar esta realidade neste presente momento. A pandemia que se abateu sobre o planeta trouxe preocupação para a nossa saúde, incerteza sobre o nosso futuro financeiro e mudança radical de vida para todos. Para muitos, este é o primeiro domingo de Páscoa que não é possível celebrar do mesmo modo que celebravam nos anos anteriores. A igreja continua firme e forte, mas de uma forma diferente. Não estar presente na igreja no culto de Páscoa pode ser uma novidade amarga para muitos. Não são apenas os acontecimentos à nossa volta e nossa natural dificuldade em crer no porvir que dificultam o nosso pensamento nas coisas do alto. Podemos, por vezes, até ser repreendidos por muitos que dirão que precisamos ter os pés no chão e não nas nuvens. Que os cristãos devem ajudar a fazer o que é possível aqui neste mundo, que não podemos viver para o amanhã se estamos aqui hoje. Por isso, precisamos ver a admoestação do apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos com muito cuidado. Ter os pensamentos no alto não significa deixar de se preocupar com o que ocorre aqui na terra. Uma interpretação equivocada deste texto da carta de Paulo aos Colossenses poderia fazer com que concordássemos com alguns pastores midiáticos que estão por aí pregando a quebra do isolamento social e que incentivam os seus membros a irem à igreja e lotarem os bancos da igreja, contrariando cientistas, profissionais da saúde, a maioria dos governantes e colocando suas vidas e a vida dos outros em risco. Não é esse o ponto. Quando Paulo fala para pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, ele está se utilizando de uma força retórica e ao mesmo tempo definindo prioridades para a nossa vida. O que explica de uma vez por todas qual deve ser a mentalidade cristã encontra-se no versículo que vem na sequência. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como que alguém que morreu para este mundo, para as coisas que existem nele, pode colocar a terra acima do céu e do que virá? Isso, em hipótese alguma, significará que viveremos esta vida de braços cruzados, esperando a morte chegar para nos encontrarmos com Deus, ou que iremos facilitar a nossa morte. A nossa vida está vinculada à vida de Cristo. Assim como ele morreu, nós morremos para o mundo, o pecado e o diabo. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Para quê? Para vivermos. Mas não para vivermos de qualquer maneira. Não para vivermos qualquer vida, mas para vivermos uma nova vida. Algo que marca intensamente os acontecimentos posteriores à ressurreição de Jesus e que veremos a seguir nas leituras do Evangelho nos próximos domingos de Páscoa, que seguirão esse período de Páscoa, é o encontro entre Jesus e os discípulos. Já na leitura de hoje, o anjo que estava no sepulcro de Jesus e depois o próprio Jesus, ambos afirmam: não tenham medo. Essa frase irá se repetir na sequência em outros encontros entre Jesus e os discípulos. Não tenha medo. Paz seja convosco. Não tenha medo. Estas afirmações seguramente se fixaram de forma indelével na mente dos discípulos. Aliás, as cenas de horror, morte, agonia e dor da paixão pouco a pouco foram substituídas pelas cenas de aparição de Jesus em meio a eles, dizendo: paz seja convosco, não tenham medo. Sabe o que aconteceria depois desses encontros e da ascensão de Jesus aos céus?
os discípulos iriam fazer da proclamação do Evangelho sua principal causa de vida. Sairiam pelos 4 cantos do mundo e enfrentariam oposição, perseguição, prisão, açoite, cuspe, espancamentos, humilhação e execuções, por crucificação, decapitação, fogueira e outras horrendas formas de morte. Sabe por que eles não sucumbiram à tentação de abandonar a fé e permaneceram firmes? Porque suas mentes estavam fixas nas coisas do alto. Porque as palavras de Jesus dizendo não tenham medo estavam marcadas na mente de todos eles. Eles valorizaram esta vida, vivendo uma nova vida e tentando ser instrumentos nas mãos de Deus para que mais pessoas também pudessem se fixar nas coisas lá do alto. Amados no Senhor, não arriscaremos a nossa vida de livre e espontânea vontade, nem desprezaremos a nossa vida terrena, mas viveremos de forma diferente. Tudo o que acontece neste mundo não deve ser visto como definitivo ou crucial em nossa existência. Tudo aqui, na realidade, é passageiro. Se estivermos com a nossa mente fixada em Jesus, procuraremos viver como Ele viveu, dedicando nossa vida ao Evangelho e aos que estiverem ao nosso redor, sem esquecer em hipótese alguma que nada poderá nos separar do amor de Deus e da vitória que Cristo conquistou para todos nós. Cristo pode falar de forma segura a todos nós: não tenham medo. Ele falou isso para as mulheres que foram ao sepulcro, depois para os discípulos, quando ele apareceu para eles, e ele diz isso para nós hoje, neste domingo de Páscoa de 2020. Não tenham medo. Não porque vocês não irão sofrer, não porque vocês não pegarão doença alguma, ou mesmo porque não irão morrer. Não tenham medo, porque mesmo se tudo isso ocorrer, nada do que ocorre aqui é definitivo e nem mesmo a morte. O apóstolo Paulo afirmou ao final do nosso texto de Colossenses de hoje: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a vida de vocês, a nossa vida é Cristo. E ela está mais viva e ativa do que nunca, porque na tumba ele não ficou. No terceiro dia ele ressurgiu, esmagando a cabeça da serpente e vencendo o último dos inimigos. Por isso, feliz Páscoa a todos. Não tenham medo. Celebrem, comemorem, independentemente do que esteja te afligindo nessa vida, pois aquele que venceu a morte jamais o desamparará. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para uma vida sem nenhuma preocupação, incerteza, dor ou aflição. Que assim seja. Amém.